Olá, pessoal, estamos aqui para mais um Pode-Papo Enfermagem Integral. Eu e a minha sócia querida, Viviane Paz. Pessoal, boa noite, tudo bem? Tá com vergonha por quê, minha amiga? Não tô com vergonha, não. Tá falando baixo por quê? Você não fala baixo. É verdade, falo bem alto mesmo. Nem preciso de microfone. Fica toda inibida, mas hoje eu trouxe ela aqui, porque hoje é um dia muito especial pra gente. Nós estamos com uma convidada muito especial, muito querida, uma referência pra mim, pra Vivi. Com certeza, uma grande especialista, uma pessoa que, antes de ser uma especialista, de ser uma enfermeira, ela é um ser humano espetacular. Iluminado. E aí a gente vai parar com esse suspense pra gente apresentar para vocês a nossa convidada especial de hoje no Enfermagem Referência, nessa nova etapa do nosso Pode-Papo Enfermagem Integral. Querida Karina Trovarelli, muito obrigada pela sua presença, pela sua vinda, e fique à vontade no nosso Pode-Papo. E estou arrepiada, né, com essa introdução. Que coisa mais linda, né, poder participar desse Pode-Papo, para conversar com outros enfermeiros, apresentar um pouco da minha trajetória, do como que o enfermeiro pode percorrer na sua carreira. E aqui está, assim, admirada, né? Estou admirada em ver vocês fazendo todo esse trabalho, revolucionando a enfermagem brasileira, sendo referência para muitos outros profissionais. Muito obrigada. Muito bom. Pode ter certeza, Karina, que você inspira muitos profissionais, inclusive nós. Ah, fico feliz. Então vamos começar nosso papo, deixando você falar quem é a Karina, para quem não conhece. É difícil não conhecer a Karina, mas vai que, né? Pois é, eu sou uma enfermeira comum, né? Eu me formei na Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, na USC. Não sabia o que eu queria fazer da vida, não sabia nem se eu gostava muito da enfermagem. A enfermagem, ela foi entrando na minha vida. Eu fui me apaixonando por cada paciente, por cada situação que aparecia no meu dia a dia. E é interessante que eu passei por muitas dificuldades que vários profissionais passaram, né? Eu morava em república, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu fiz todos os tipos de financiamento possíveis e imagináveis, né? E eu trabalhava, olha que engraçado, na época da faculdade, de monitora de festa infantil. olha, Muito diferente, muito nada a ver. Gente, eu me fantasiava de palhaço, de Pato Donald, de Teletubbies, eu me divertia muito, né? Gente, o que as crianças me chutavam, vocês não têm ideia. Faço ideia. Eu lembro que tinha uma fantasia do Teletubbies, e aqui o olho era bem grande, e era uma gradinha, eu ficava lá dentro, ninguém sabia se eu era homem ou mulher. E as crianças me enfiavam pipoca pelo olho. E na época eu trabalhava de dia e de noite para pagar a faculdade. A faculdade era integral, né? Em 2003, eu entrei em 97 para 98 e me formei em 2003. Era muito caro e era integral. Então eu tinha que fritar salgado um dia, fazer faxina no outro, me fantasiar de palhaço e assim foi. E eu lembro que o meu marido atual, o Juliano, nós tivemos um romance nessa época. E ele sumiu da minha vida, ele desapareceu, ele não queria me namorar naquela época, porque ele achava que era mentira que eu trabalhava à noite, no buffet, né? buffet. Aí depois de muito tempo ele entendeu que era verdade. Mas foi bem sofrido mesmo, né? Foi uma vida muito sofrida. Mas eu sabia que ia passar, né? Tudo passa. Aí eu fui para o hospital. Quando eu fui para o hospital SUS, né? Eu passei num concurso, fui para o hospital SUS. E eu tinha aquela gana de assim, vou acabar com a fila do SUS. Vou transformar o cenário. Ninguém mais vai sofrer, eu vou cuidar de todo mundo. E quando eu cheguei nesse cenário, eu acabei sofrendo muito, porque eu queria trocar o paciente, ajudar o técnico, dar medicação na hora correta, fazer uma SAI perfeita, fazer a sistematização completa. E eu queria
ali ajudar o paciente. Para mim era uma coisa inadmissível o paciente desenvolver uma ferida porque ele não conseguia se mexer na cama. E as minhas colegas enfermeiras, que já estavam lá há muito tempo, começaram a me maltratar. Sofrer assédio, né? Não é nem bullying, assédio. Assédio. Elas falavam assim: você não sabe ser enfermeira, você não faz o seu trabalho. O seu trabalho é ficar aqui na mesa delegando para os técnicos e os auxiliares fazerem o trabalho deles. Você não sabe o que você está fazendo. Você é muito imatura. E eu comecei a sofrer muito com essa situação. Muito mesmo. E eu me lembro que eu me matava de trabalhar. Para dar conta de tudo. Eu achava um absurdo eu ter que, de manhã, 7 horas da manhã, ter que ficar contando quantos lençóis tinha no armário e pedir lençóis da lavanderia porque o paciente teve uma diarreia e eu tinha que justificar por que eu queria mais um lençol para trocar ele. Falei, gente, eu estudei tanto para fazer isso. Há quantos anos isso? Recém-formada. Recém-formada. 2003. Então, e você olha agora E a tudo gente continua a mesma coisa. Exato. E No SUS, né? No Assim, na SUS. maioria dele. Tudo continua. Você continua contando lençol. Continua contando lençol. O salário era super baixo, mas eu falei, eu passei no concurso, vou ficar aqui o resto da vida. E quando eu vi aquelas feridas, e falei, gente, como assim? Que ferida é essa? Precisamos tratar. Eu já conhecia a tecnologia naquela época. Só tinha colagenase no hospital, papaína liofilizada em pó, sulfadiazina de prata, precisava de prescrição médica e 25 mil justificativas, né? E chumaço era uma coisa rara, rayon não existia. Chumaço, que é aquela gase acolchoada? Uma gase com algodão Com no meio. algodão, Sim, né? algodonada. Algodonada. Cada lugar tem um tem nome um nome. diferente, né? E aí eu dava alta pro paciente com aquelas feridas e passando papaína. E aquilo lá me corroía de uma forma assim, eu fiquei muito abalada com aquilo. Mas eu não via uma luz no fim do túnel, não via. Mas eu continuava estudando. Eu tinha esperança de um dia ter uma vida melhor. Mas você era concursada. Concursada. Estatutária, né? Como as pessoas Concurso. falam. Então tinha esse vínculo de concurso que muitas pessoas acabam se acomodando e ficando nessa condição. Eu, por exemplo, tive experiências de passar num concurso público para uma determinada prefeitura, uma época. E aí eu cheguei no hospital, primeiro dia de plantão, me designaram inicialmente para a sala vermelha, mas aí houve necessidade de me botaram para a sala amarela. Uma unidade de emergência aqui no Rio de Janeiro, não vou falar de onde para não ficar né, chato, mas eu precisei de um aspirador e uma borracha de aspiração estéreo. E eu não conseguia encontrar, porque eu recebi uma paciente do centro cirúrgico com uma traqueostomia, sangrante, e a residente de cirurgia queria que eu aspirasse de 30 em 30 minutos. Ou a minha equipe aspirasse de 30 em 30 minutos. Resumindo a história, né? Eu não consegui encontrar a borracha estéreo, não consegui encontrar o aspirador pelo menos limpo, e falaram pra mim assim, Enfa, você vai se acostumar. Aqui é assim mesmo. Não dá. Esse é o sistema. Não dá para se acostumar. E aí, ao final daquele plantão, eu respirei fundo, dei uma resposta, que eu não posso falar aqui, né, porque eu tava tão brava, porque eu já tinha rodado o hospital inteiro atrás da borracha de aspiração. E eu falei assim, não, você não me conhece, nosso primeiro contato, mas entenda, desde que eu me formei, eu sempre atuei, desde que eu entrei na enfermagem, eu sempre atuei em serviço público e nunca me corrompi. Não vai ser aqui, não vai ser hoje, não vai ser agora que eu vou fazer isso. Não. Então a gente sabe muito bem do que você está falando, que você viveu, só quem vive isso no dia a dia sabe. E Karina, aproveitando aqui, voltando logo no iníciozinho da nossa conversa, quando a Geandra disse que todo mundo conhece a Karina, com certeza
quase ninguém sabe as histórias da Karina para poder estudar, para poder se manter numa faculdade. A sua história não é diferente da minha, acredito que não seja diferente da minha sócia também não. A gente tem uma história, né, assim, de início de tudo, muito complexa. Mas eu também estou indignada de ouvir, né, assim, bem interessada na sua colocação da sua história, que eu não fazia ideia. Para mim, a Karina era outra pessoa que já tivesse feito faculdade com tudo mais fácil, olha. E é interessante as pessoas ouvirem isso para entender hoje a sua posição e quem foi a Karina, né? Como a Karina começou. E o mais importante também, porque um dos objetivos deste canal que a gente tem aqui é mostrar para os colegas profissionais, né? Que a gente, enquanto profissional, a gente pode ir além, mas acima de tudo tem muita gente que acompanha a gente que é aluno, que está na graduação, pessoas que desejam fazer a enfermagem, né? E ficam naquela coisa, poxa, será que eu consigo? Será que vai valer a pena? Tantas barreiras que eu vou ter que enfrentar. E o melhor de tudo, que a gente vive também muito isso, eu sou professora universitária de universidade privada, também vim de universidade privada, assim como a Viviane, e a gente sente muito aqui no Rio de Janeiro aquele preconceito do enfermeiro que não foi formado numa universidade federal. Nossa. Um enfermeiro bom é um enfermeiro que foi formado pela Estadual, Universidade Federal. No caso, é a universidade pública. Né? E aí, assim, eu combato isso o tempo todo com os meus alunos, apresentando a minha história e histórias de outros colegas como você. E eu acho que esse Pode-Papo, ele já poderia até finalizar aqui. Claro que não. Não, tem muita coisa. Mas pra gente poder saber, as pessoas que estão nos ouvindo, que é possível um profissional chegar aonde você chegou. A gente ainda vai apresentar mais um pouquinho da Karina, vindo de uma universidade privada. Sim. Uma história de dificuldade. De Sim. perseverança. Sim. Quando alguém fala pra mim, eu não tive oportunidade. Outro dia uma aluna falou isso, num áudio, eu tava ouvindo um áudio, meu irmão tava junto. Meu irmão falou assim, nossa, ela falou isso pra você. Falou pra pessoa certa. Né? Gente, nós temos... O Brasil, ele é um país muito rico e um país de muitas oportunidades, né? Eu tô falando por São Paulo. São Paulo é o mundo das oportunidades. Acontece lá, né? E nós temos inúmeras políticas públicas e nós temos inúmeras pessoas no Brasil que uma quer ajudar a outra. Então, assim, tem oportunidade, sim. Só que é difícil, né? Então, eu me lembro de várias vezes que eu fui a pé para o hospital porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Em jejum, porque eu não tinha comida para comer lá no ambiente que eu morava. Pedindo a Deus para algum paciente rejeitar o pão. Para comer o pãozinho. Mas eu sabia que aquilo ia ser temporário. E aí, quando eu fui para o hospital, né, querendo revolucionar o mundo, e quebrei a minha cara desse jeito, porque eu achei que eu ia encontrar enfermeiras maravilhosas lá, né? Algumas foram, mas a maioria não. Na minha época, eu não tinha não estava disponível o acesso ao Google tão fácil. E eu fui passando por tanto que eu falei, eu vou ajudar todo mundo que eu puder. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia deixar ninguém passar por isso que eu passei, porque doeu muito. Dói muito. É verdade. Né? E hoje eu peço ajuda pra você, eu peço ajuda pra Tati, eu peço ajuda pra Vivi, e vocês estão aqui pra me ajudar. E o que eu puder eu vou ajudar, porque é muito difícil você ter uma porta fechada. Quando eu fui para UTI pediátrica, que foi assim um diferencial, na verdade, eu imagino que por algum motivo divino eu tinha que estar numa UTI pediátrica, porque realmente nunca foi meu forte, com exceção das crianças estomizadas, né, com estomia, que é o que eu amo. Mas eu fui tão bem recebida, eu não sabia fazer nada numa criança que não fosse curativo, que não fosse cuidar da ferida, que não fosse coisas desse tipo. E você pega aquelas criancinhas, né, acima de 28 dias, já vai para o UTI-PED, e aí você fica assim, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Aí pega acesso, faz isso, faz aquilo. Eu ficava desesperada. Eu sentava e chorava. Mas eu tive muitas pessoas que me acolheram, um universo diferente do que você está falando, né? Muitas pessoas que me acolheram, que me ensinaram, que quase pegaram nas minhas mãos, e eu
o curioso foi que quando eu fui para esse setor, eu desci e pedi para a gerência me trocar de setor, porque eu não conseguiria. A gerente, muito maravilhosa, virou para mim e falou assim, me dá 30 dias. Quando deu prazo 30 dias, ela falou, Vivi, eu vou te colocar na clínica cirúrgica. Eu falei, não. Eu quero ficar. E eu fiquei 2 anos e pouquinho na UTI PED. Eu aprendi muito, mas eu sou muito grata a muitos técnicos excelentes. Nossa, eram técnicos que também já eram alguns já eram enfermeiros, mas a equipe de técnico, a equipe de todo mundo, e inclusive a equipe médica também ajudava muito. Para mim foi muito maravilhoso o período que eu passei lá. Foi diferencial, assim, só um diferente do que você está falando, né? Porque eu fui muito bem recebida, mas também já passei por vários setores que só Jesus. É fato, né? Isso é fato. Nós temos uma diferença, a gente tem algo em comum, várias coisas em comum eu e a Vivi, mas temos algo muito diferente de você, porque a gente começou como técnica. Então a gente começou como técnica, já desbravando os nossos espaços. Então, assim, eu atuei sempre com emergência, 10 anos atuando em emergência. Quando eu formei como enfermeira, eu já tinha essa bagagem. E a minha oportunidade que o Papai do Céu me deu foi uma bênção de começar a minha vida profissional como enfermeira no hospital privado. Maravilhoso. Que foi uma escola. É uma escola. Mas também passamos por muitas experiências negativas e positivas. Mas eu penso, Karina, que muitas vezes é a vida preparando a gente para as outras etapas que a gente precisa alcançar. Por isso somos todas diferenciadas. Realmente, são essas experiências que me marcaram negativamente, que eu não quero que outras pessoas passem, né? Não quero, né? Então, hoje, quando eu dou um curso, né? Eu trabalho para que tudo saia de uma forma perfeita. Para que o aluno, eu entendo que o aluno vai sair da casa dele, vai pagar um avião, vai pagar um hotel, vai deixar aquele dinheiro suado para mim, vai confiar o seu dia comigo. Eu entendo que eu tenho que superar as expectativas dele. Se algum aluno chega até mim ou a minha equipe e não gosta do curso, eu devolvo o dinheiro. Devolvo, não tem problema nenhum, mas eu sempre trabalho junto com a equipe para deixar tudo muito bem estruturado. Eu tenho esse respeito com o próximo, porque as coisas que eu passei, eu não quero que outras pessoas passem, né? Então, assim, para quem não conhece a ascensão da Karina, a Karina ascendeu nessa área de treinamentos, de cursos, né? É isso que ela tá querendo falar aqui agora, pessoal. Que ela atua, empreende nessa área. A gente ainda vai voltar a falar sobre a questão das feridas. Sim, vamos lá. Mas essa questão dos cursos, mesmo que você tenha buscado empreender, ou mesmo que você tenha buscado oferecer conhecimento de valor, que é o que você oferece, para uma área de especialidade na enfermagem, ainda assim é muito valoroso, é muito importante. Sim, sem dúvida. Mas como é que as feridas entraram? Você já começou falando aí que você se sentia inquieta com as feridas que você via. Não sei se você é como eu fico extremamente inquieta de ver pacientes com aquelas lesões enormes indo para casa sem mínimas condições, a família sem mínimas condições. E era isso que você devia de ver, né? É muito interessante. Quando eu tava me fantasiando de palhaço, me divertindo no buffet, foi lá para fazer uma festa em janeiro, o dono de uma cirúrgica grande em Bauru. Ele fez a festa da filha dele em janeiro. Em janeiro eu tava de férias da faculdade. Ele foi embora, né? Fez a festa no sábado, passou o domingo. Na segunda-feira eu liguei para ele e falei, ô fulano, é o seguinte, eu tô de férias da faculdade, eu sei que você tem uma cirúrgica aqui. Posso ficar 15 dias na sua cirúrgica? Conhecendo os materiais? Porque eu faço festa, faço enfermagem, eu não conheço nada da área hospitalar e eu tô precisando entender. Aí ele falou, vou conversar com o meu contador, mas pode. Aí eu passei 15 dias nessa cirúrgica, limpando as caixas e lendo o rótulo. Eu organizei todo o estoque da cirúrgica. De graça. Você fez bulário também? Catou todo bulário, eu peguei bula ali. E lá tinha um monte de curativo que eu nunca tinha visto, né?
Isso foi em 97, 98, eu não estava formada ainda. Mas tinha placa de hidrocoloide. Carvão ativado da Johnson, né? Com a foto antes e depois. Já tinha Dersane, né? Tinha Fibracol, Adaptic, porque era da Johnson. Uhum. Aí eu fiquei lá maravilhada com tudo aquilo, seringa, Luerlock, Bico Sleep, era um monte de coisa, né? E aí, passou 15 dias, eu fui agradecer ele e falar tchau, né? Falei, olha, Ivo, muito obrigada, obrigada mesmo, nossa, aprendi muito nesses 15 dias. Ele falou, não. Vá lá naquele negócio de festa lá que você trabalha, peça a conta e venha trabalhar comigo. Ele era gaúcho, tinha um sotaque diferente. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Só que eu era a única que estudava enfermagem lá. Então, todos os cursos de feridas e cirurgias, ele me colocava. E na época, o forte era Johnson e Convatec. Uhum. Então, quando eu saí do Ivo, prestei o concurso no hospital e dei de cara com a papaína, aquilo lá para mim foi um choque tremendo. Colagenase e nebacetim. Aquilo foi porque eu Naquela época eu tinha furacim também. Furacim. Estava tudo amarelado. Nitrato de prata, né? Aqueles carrinhos com formol. E aí eu falei, gente, mas o mundo tá avançado. Como que aqui não tem, né? Eu fiquei muito chateada com essa situação. Então isso foi me impactando muito, né? E aí eu entrei para a comissão de curativos do hospital que eu trabalhava, que eu também não vou falar o nome por respeito aqui. E eu não conseguia padronizar, porque eles achavam que feridas não era importante. E eu falava, o paciente com ferida, ele é muito mais caro no hospital do que o paciente sem ferida. E eles achavam que não. Tratavam a patologia, ninguém morre de ferida, dane-se o paciente com a ferida, ele vai de alta, ele se vira em casa. E isso foi me maltratando muito, né? E aí eu comecei a focar os estudos em tratamento de feridas. Então esse que foi o start ali. E aí veio a estomaterapia. Aí eu fui trabalhar muito com curativos, saí do hospital estadual, fui trabalhar em multinacionais com tratamento de feridas. Lógico, eu estudava, me destacava, não tinha como, né? E eu queria fazer marketing, Vivi, era meu sonho. Enfermeira, marqueteira, enfermeira, se especializou em marketing. Aí eu fui fazer MBA em marketing, fiz. Foi o curso mais emocionante da minha vida. Eu adorava, entrei com rádio, TV, marketing, assim, eu pirei. Adoro esse cenário, podcast, estúdio e tal. E depois que eu fui fazer estomaterapia lá... o marketing veio primeiro. Mas, na verdade, ela já tinha uma bagagem enorme de experiência dos cursos, das habilitações para as empresas, né? Já. Os estudos também, solo. Já tinha ido para fora. A especialização só veio pro título, provavelmente. Aí foi uma decepção minha, né? Eu já tinha ido para fora do país, eu tinha ficado lá um tempo estudando feridas. Aí eu cheguei e vim fazer pós-graduação aqui, né? A pós-graduação, quando você sabe muito do assunto, você se revolta com ela, né? Eu esperava tanto da minha pós-graduação e a pós-graduação como a graduação são básicas. Eles apresentam para você um tema, eles não aprofundam. Exatamente. Qualquer uma delas, né? É verdade. Aí eu falava, gente, será que toda pós-graduação é ruim ou só a que eu tô fazendo? Não, é a expectativa. Eu também, na minha pós, na época, quando eu fiz, antes de fazer a pós, eu fiz vários cursos de habilitação. Porque eu queria preparar meu currículo, e gostava também já dessa área, já estava atuando com pacientes de cirurgia cardíaca e vascular, vi essa necessidade, e aí eu comecei a fazer cursos de habilitação, cursos livres. Quando eu fui para pós, eu vi exatamente tudo aquilo que eu tinha visto nos cursos livres. Mas, contudo, precisamos do título. Sim. Precisamos realmente do título, da especialização. Eu acho até que para afirmar, né? Sim. Um pouco mais, para te dar mais autonomia, mais
seriedade do seu trabalho, a gente não tem para onde correr, a gente precisa realmente. E eu acho que é isso, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar a cada dia, e é o que você vem fazendo com diversos outros profissionais, né? Já tem números, Karina? Olha, a última vez que eu contei, os alunos tinham mais de 3.000. Uau! Então, assim, esse número já está defasado, né? É um número grande. E com isso, a enfermagem, ela vem melhorando, né? Nessa vertente de tratamento de feridas, de estomias. A enfermagem, ela vem crescendo, ela vem melhorando. E isso reflete lá no paciente. Lá no hospital público, no hospital privado, que cada um que vem, que escuta, que aprende, leva para o seu dia a dia. Isso é importante. Exatamente. E o que te deixa feliz dentro desse contexto? É muito engraçado essa história. O que me deixa feliz é dar alta, né? E eu falei isso num congresso. Falei num congresso que o que me deixa feliz é dar alta, né, para o paciente, para ele voltar à sociedade, à família. Aí terminei minha aula, um médico me chamou lá no canto. Falou, você tá louca? Que história é essa de ficar dando alta? Eu ri muito. Ele falou, a gente não pode dar alta, tem que fechar pelo menos uns 2 pacotes com cada paciente, né? Mas na realidade eu trabalho para dar alta mesmo, em tempo recorde. Eu faço uma competição comigo. Poxa, aquele lá foi em 1 mês, esse aqui eu vou tentar em 27 dias. E sempre tem aquele que às vezes demora mais por conta do todo. Do todo. Você não faz milagre. Não. Você até quase faz milagre, mas depende do todo. Quando a gente fala de tratamento de feridas, a gente está falando de um todo. De uma forma holística mesmo do paciente. Porque senão a gente não consegue fazer. Você fala, não pode comer isso. Ele vai e come isso. Aí não pode fumar, ele vai e fuma. Então fica difícil. Tem que tomar os a gente remédios. Conseguir, tem que fazer a dieta. Controlar o diabetes. E é engraçado que quando eu comecei a ver o paciente como um todo, minha vida como profissional mudou muito. Antes eu via só a ferida. Necrose, desbrita. Infecção, trata infecção. Hoje eu peço os exames de sangue, que nem vocês. Suplemento o paciente. Viro psicóloga. Quando tá lá fazendo tratamento. É a sua próxima formação ou não? Não, deixa quieto. Tô fazendo outra pós agora, mas não. Se eu te falar que eu também. A gente não para, né? E assim, eu tinha colocado aqui uma pergunta para te fazer. Eu vou aproveitar esse gancho aqui. Quais os requisitos para a gente se tornar um expert na área de feridas? Porque, se vocês não sabem, a Karina Trovarelli, essa mulher, com essa humildade toda, foi considerada a melhor enfermeira estomaterapeuta da América Latina há um tempo atrás. Há bem pouco tempo atrás, não é isso, amiga? Foi. É de arrepiar, né? Eu tenho muito orgulho de falar arrepiar. isso para todo mundo. Conhecendo a Karina. Não posso chorar porque não colocaram lenço aqui, ó. Eu até tatuei, né? Foi até uma promessa minha, né? A ele toda a glória, né? Tudo por Deus, né? Tudo por Deus. A gente não estaria aqui se Deus não permitisse. Todo esse sucesso, para mim, quando eu chego na frente de um paciente, ele não existe. Eu estou lá para dar o meu melhor para ele. Mas é muito gostoso, né? É muito bom mesmo. Eu até esqueci a pergunta que você me fez. Eu não fiz, na verdade, eu não fiz. Eu divaguei também, mas a pergunta é, qual é o pré-requisito? O pré-requisito pra gente ser expert, pra se tornar essa referência. É muito importante. Quais são, né, na verdade? Primeiro, assim, muitos alunos me perguntam assim, que curso eu tenho que fazer para aprender feridas? Eu falo, olha, você tem que fazer todos os cursos possíveis e imagináveis que você conseguir. Tem que se atualizar sempre. Todo dia sai uma cobertura nova, um artigo novo, um consenso novo, uma técnica nova. E aí você tem que ter o olhar muito criterioso para entender se aquele estudo, ele realmente é um estudo com nível de evidência se ele é um estudo sério ou se alguém pegou um caso e publicou e não tem nada a ver, né? Então você ainda tem que fazer críticas em cima dos estudos que inclusive foram publicados em revistas de renome. A gente tem que saber pontuar. E não pode parar de estudar, né? Não pode.
Isso, você só consegue ter essa motivação se você gostar do que você faz, né? Tem dias que eu fico super feliz com todo o meu trabalho. Tem dias que eu olho e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque tem paciente que cansa a gente, né? Família, tem situação que a gente se envolve, a gente deprime, a gente leva arroz, a gente compra curativo e dá pro paciente. Exatamente. Tem situação que a gente não consegue cicatrizar, porque na verdade quem trata a ferida não cicatriza a ferida. A gente ajuda o corpo, a A pessoa, responder, né? a cicatrizar, Exato. né? E às vezes a gente se frustra, às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente se cobra. E, Karina, a gente também ama dar alta. Não tem nada melhor do que você... A gente até implementou algumas coisas, né? Certificado de alta. O sino da cura sino da é cura, o da cicatrização, sucesso. da regeneração. Isso sucesso. faz a gente se sentir tão bem quando você... Aquela pessoa que está tão sofrida já há bastante tempo, alguns são anos, né? Muitos anos de feridas. E aí você consegue cicatrizar, você consegue dar uma autonomia, um retorno para a vida, qualidade de vida para aquele paciente. E isso deixa a gente feliz. A gente não fica segurando o paciente no nosso consultório. A gente não quer isso. A gente também quer cicatrizar rápido. Cicatriza, beijo, tchau. Inclusive, a gente dá alta para o paciente que não quer colaborar e não adere isso. ao tratamento. Porque é A paciente gente que não queima segura aí. filme. Queima. Filme. E às vezes basta um paciente para colocar toda uma história, todo um trabalho, você sabe muito bem. Ainda mais numa roda de bate-papo com outros pacientes, né? Te queima Ele totalmente. fala, eu fui lá na doutora Viviane e não adiantou nada. Nossa, Na realidade, eu abordo isso de uma forma mais suave, né? Até pra mim mesmo, pra mim não me sentir mal. Mas eu falo, olha, eu vou dar férias pro senhor, o senhor tá cansado, o tratamento tá ficando pesado, vou te dar 15 dias de férias. Boa. Nunca mais ele volta. É Porque o paciente, quando ele não quer, ele só quer um empurrãozinho pra ir embora, né? verdade. E por que o paciente não quer se curar? Por quê? Porque ele tem um ganho com essa ferida. Eu tenho uma paciente que ela tá 20 anos com a ferida. Faz 20 anos que todo dia, X hora, ela tira o curativo, mostra aquela ferida deste tamanho para as irmãs da igreja. E as irmãs da igreja levam a cesta básica, faz oração, leva sopa, visita, Dá chama atenção. outras, dá dinheiro. É. Pra que ela vai fechar a ferida? Ela não tem mais ninguém da Tem família. um nome pra isso, não tem? Eu acho que eu já até assisti uma aula sua, Tem. Eu fiz até um... Tem gravado no meu YouTube. Tem no YouTube, sim, há pouco tempo. Com a Tati Keller, né? Essa dependência emocional, uma business coach falando sobre essa dependência emocional. Muito bom, por sinal. Dos ganhos, né? Dos Ganhos secundários. Isso aí, muito bem, Estão viu? alinhadas. Ganhos secundários. Isso. Porque o Pode-Papo Enfermagem Integral também é cultura, é conhecimento Ganhos científico. secundários. Muito bom. Eu tive uma experiência com um paciente que a família não queria que ele cicatrizasse por causa do que ele recebia, que acabou sendo incorporado. Ele recebia o salário, o auxílio, né, doença, no INSS, e eles incorporaram na renda familiar. E aí, doutora, meu pai não pode cicatrizar. Não tem como a gente amputar a perna dele? Juro. Isso é para vocês entenderem que Juro. ser enfermeiro especialista não é tão fácil. Porque a gente lida com muitas diversidades o dia inteiro com pacientes, com vários pacientes, com vários problemas, várias situações que a gente não acredita, né? Se a gente está contando aqui, as pessoas vão até falar, não, elas estão contando história. Mas não é história não, é história verdadeira, né? E por isso que enfermeiro que trata, que ajuda as pessoas a tratar feridas, não consegue fazer isso sozinho. A gente depende de uma equipe multidisciplinar para ajudar a gente, para dar esse suporte, né? Nós não somos super mulheres. E é muito importante, né? Muito bom. Falando de livro, vamos falar do livro da Karina. Nossa, esse livro tem história, gente. Tem muita história. O meu pai, descobrimos um câncer de próstata nele. Foi feita uma cirurgia. Essa cirurgia melhorou. Ele teve uma recidiva, fez uma outra cirurgia. E agora, né, o câncer, infelizmente, ele é uma doença muito agressiva e ele acaba tomando uma proporção muito rápida, né?
E ali eu tenho uma história com meu pai. Meu pai, ele entra no hospital, ele passa mal, ele desmaia. Ele vê alguém de branco, ele baixa a pressão. Mas eu queria, né, entregar, né, fazer um livro. Eu queria que ele visse eu escrevendo um livro, né? Meu tio e minha tia, que sempre me apoiaram na carreira, são médicos, né? O meu tio era escritor, tinha uma biblioteca na casa dele. E eu queria, né, entregar um livro para o meu pai ver que eu tinha escrito esse livro. Então eu corri muito, né? Corri não, sábados e domingos a fios, eu sentada escrevendo o livro de coberturas para tratamento de feridas, porque é um livro que não tem no mercado e os enfermeiros precisam saber como usar as coberturas. Maravilhoso, por sinal. E eu aqui, ó, deixando tudo maravilhoso, né, trabalhando muito atrás de bibliotecária, né, o ISBN, que é um RG, o livro tem um RG para você publicar, gráfica, editora, aquele trabalheira, sábado e domingo, porque eu queria entregar esse livro pro meu pai antes dele partir para o outro mundo. Graças a Deus ele está vivo. O livro ficou pronto e tem muitas fotos, muitas. Olha só o nome do livro: Cobertura para Tratamento de Feridas, do básico ao avançado. Tem mais de 90 imagens. Como aplicar a cobertura? Em que tipo de ferida, né? E o livro tem 241 páginas. Eis que eu chego na casa do meu pai, feliz e contente, meu irmão junto, né? Falei, vai filmando que eu vou entregar o livro pro meu pai. Né? Tava o meu pai, a mulher dele. Aí eu entreguei o livro, falei, olha pai, que lindo, eu fiz o livro, tá aqui a dedicatória, tal, né? Ele olhava o livro, ele, pelo amor de Deus! Filha, alguém vai comprar isso? Eu não acredito! Olha a foto que tem aqui. Ele quase desmaiou com o livro. Mas a gente riu tanto, porque eu esperava que ele falava, nossa, parabéns, né? Ele se arrepiou, ele fechou a capa, ele falou, filha, tá bom, pode levar. Porque as pessoas também não se acostumam, não acham normal, né? Não. A gente tá no telefone e vê as fotos de ferida, tomar café, almoçar com as fotos de ferida e responder paciente. As pessoas realmente não têm esse... É diferente. O meu marido, ele não gosta de pegar no meu telefone. Porque ele pega, quase não tem mais foto nossa, é só foto de feridas. E é uma mistura, né? É foto de estômago, foto de ferida, foto de tudo. Então, realmente, imagina o choque pro seu pai. Nossa, ele ficou horrorizado com o livro, né? E ele falou, como que alguém vai comprar isso? Não tô acreditando. E engraçado que, assim, foi recorde de vendas. Nós entramos na Amazon, a primeira, né? Tem o livreiro, o Praxedes, que comercializa ali na Amazon. E mais algumas livrarias, né? Mas a primeira tiragem acabou assim, ó, muito rápido, né? Muito bom. Mas é um livro muito maravilhoso. Tá bem didático. E eu até apresentei para um outro colega que também escreveu um livro. Ele falou assim, mas o seu livro não é científico, né? Não tem muitas coisas científicas. Eu falei, ele tem a prática. Para quem precisa da prática, né? Tudo baseado na ciência, mas ele tá de uma forma didática, né? Isso, Onde pôr o hidrogel? Quantos dias deixar? Quando retirar? Resultados esperados, não esperados, né? Assim. E realmente a gente somos grandes colecionadores de livros de tratamento de feridas, de várias colegas enfermeiras e por aí vai. E se você realmente pegar um livro e olhar, não tem isso. Não tem. Exato. Tem outras aplicabilidades, tem outras situações, mas não tem o passo a passo do que a gente fazer. O básico. Né? O básico que dá certo, né? O básico que dá certo. Algumas pessoas perguntam pra gente como que a gente consegue dar conta de tudo. Viemos falando isso dentro do carro. A família. Então, como que é a Karina dando conta de tudo? Do seu empreendimento, né? Porque tem consultório, tem a parte toda da educação, dos infoprodutos, das capacitações de municípios que você faz. E tem mais uma novidade agora, que é a rádio, né, Karina? A rádio e o jornal. Jornal, olha aí. E como é que é isso? Gerenciar isso? Qual é a receita do sucesso? É muito engraçado. Eu me formei na Universidade do Sagrado Coração de Jesus e hoje eu dou aula lá, né? E aí veio a Semana da Enfermagem e do Empreendedorismo.
E eles marcaram para mim estar lá às 19 horas. Um bate-papo, tinha mais empreendedores. E eu avisei a mesa, falei, olha, eu não vou chegar às 19 horas porque eu estarei num paciente fora de Bauru. Vou chegar por volta das 7h10, 7h15. Eis que eu cheguei 7h30, né? Cheguei correndo, subi lá, né? Sentei. O apresentador estava falando assim, que bom que a doutora chegou. A última pergunta que nós estávamos esperando a doutora, como é sua gestão de tempo? Eu falei, você viu? Acabei de chegar atrasada, né? Mas pelo menos avisou. Cheguei e avisei. O meu dia, ele é bem cronometrado, né? Ele é bem cronometrado e se alguma coisa sai ali da ordem, aí eu tenho um problema no restante do dia, né? Então eu tenho tudo bem certinho de horários. De segunda a quarta e sexta, eu tenho um vício que chama CrossFit. Isso é bom. Então, de segunda, quarta e sexta, eu chego no consultório, né, para trabalhar às 9h30, né? De terça e quinta, eu faço inglês das 8 às 9. E de final de semana, ou eu dou aula, ou eu estou na aula. Então, tem muitas coisas acontecendo. Mas dá pra gente se programar sim. Eu tenho passado mais tempo com o Nicolas agora, né? Tenho os compromissos com o esposo também. Tem que ter uma equipe, senão a gente não dá conta. A nossa rede de apoio. Tem que ter uma rede de apoio, tem que ter uma equipe de marketing, tem que ter... Isso aí também. E planejar, né? Muito bem. Se não planejar, não executa. É verdade. A gente já tá quase expirando o nosso prazo, né? Já Tá ali. quase 1 hora de conversa. E... Vivi, Eu queria te fazer uma mais pergunta. Eu queria te perguntar, quero, né? Você, além de tudo que você já falou, que já te inspirou, você tem alguma profissional, alguém que assim, te acendeu aquela luz ou que te inspirou mesmo para você hoje ser quem é a Karina que você é? O ser humano que você é, o profissional que você é? Eu tive muitas inspirações. Eu tive muita gente que me ajudou em várias etapas da minha vida, muitas mesmo. Eu preciso falar que uma delas é minha avó, né? Perdi ela recentemente, mas ela tem um papel extremamente importante na minha vida. Ela me ensinou a ter fé. E isso ninguém pode ensinar, né? E ela me ensinou desde pequena, ela me ensinou muito sobre a fé, sobre a gente ser dependente de Deus, sobre a gente ter humildade, né? Ela me ensinou muitas coisas. E ela sempre foi muito forte mesmo. Eu nunca vi ela chorando, né? E eu não vou falar muito dela, senão vou chorar também. E profissionalmente, uma das profissionais que eu admiro muito hoje no Brasil é a Mônica Gamba, né? Todas as vezes que tem alguma palestra que eu vejo que ela vai fazer, eu dou um jeito de ir, porque eu adoro ouvir ela falar, né? E eu me lembro que eu estava em um congresso, ela falou, depois eu ia falar. Falei, gente, acabou, não tem como brilhar depois, né? A Mônica já leva tanto brilho, as pessoas ficam tão perplexas com ver ela falando. Ela é maravilhosa, ela se dedica muito. E teve um outro evento que eu fui para assistir ela, e ela estava com um problema, uma fasciite plantar gigante, ela estava com um problema, ela nunca estava conseguindo andar. E ela pediu licença para tirar o calçado e ela deu a palestra descalça. E foi lindíssimo a humildade que ela tem e o quanto que ela consegue chegar no enfermeiro e no paciente, né? Fora que ela não tem preguiça. Muito né? Então tem muitas pessoas que me inspiram ainda hoje, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Tanta coisa boa. É bom, né? E pra gente finalizar, qual é o recadinho que você dá para os nossos telespectadores? Quem te acompanha, quem nos acompanha, que a gente está engatinhando, sobre tudo isso que a gente conversou, né? Sobre empreendedorismo, sobre a ascensão na enfermagem, sobre uma enfermagem diferente, uma enfermagem inovadora, uma enfermagem que é perseverante. Deixa um recadinho para os nossos...
seguidores, né? Que a gente prefere falar assim. É um recado, mas é uma lição para a vida toda, né? O paciente que ele está com ferida, ele sofre muito, e isso é bíblico, né? A gente tem ali, desde a época que Jesus desceu aqui na Terra, um dos milagres assim mais impactantes que Jesus fez e que tem inúmeros relatos, né, foi a cura dos leprosos, né? Então, ter uma ferida é algo muito impactante na vida. Quem está com a ferida não dorme, não come direito, vaza, tem um cheiro ruim, a família, a sociedade não quer ficar perto dessa pessoa. Então ele sofre muito, internamente e externamente. E essa pessoa, ela antes de sair de casa, ela ora para Deus, ela pede para Deus uma solução. Então se esse paciente chegou até você, não vai cumprimentar olhando o celular, não deixa lá esperando, sabe? Atenda com carinho, essa pessoa está precisando de você e se prepare para levar o melhor para esse paciente, porque ele confia em você, você é uma esperança para ele. Uma esperança de uma vida boa, de uma vida sem dor, sem sofrimento, né? De sair daquela situação caótica que está a vida dela. Então estude, se capacite, se prepare e dê sempre o seu melhor. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Queremos te agradecer muito, do fundo do coração. Disponibilizar esse tempo pra gente. Adorei. Você que tem uma vida bem agitada, bem planejada, mas gratidão. Vou ter gratidão a você a vida inteira, pode ter certeza. Daqui a pouco também. vai chorar só um É, pouco. A Anne tá emotiva, eu também. Sim. Então, É muito bom quando a gente encontra pessoas que pensam da mesma forma que a gente, né? Pensa que aquela pessoa que tá lá é a pessoa que precisa de você. E Deus faz as coisas muito perfeitas, porque Ele não coloca a pessoa... Até coloca, né? Mas não coloca pessoas que não queiram fazer aquele melhor para o ser humano. É olhar o próximo sem você querer nada dele. Sim. E é isso que a gente faz na enfermagem, pelo menos a minha visão, né? A gente faz isso. A gente se doar para aquele ser humano, para que ele possa ter um pouquinho, viver a vida dele um pouquinho melhor. E a gente faz isso muito bem, você faz isso muito bem. Olha, gratidão por você estar aqui e poder participar aqui com a gente, porque foi maravilhoso. Maravilhoso. Essa grandiosidade que a gente já falou, né? Essa humildade, né? Tudo isso com muito, muito embasamento científico, sempre, porque sem ciência, sem evidências, não dá, né? Então, gratidão Muito obrigada, viu? eterna. Muito Adorei. obrigada, cara. Muito obrigada.